sabe se no segundo tempo ou se já começa jogando, mas ele deve começar ao lado do Yuri Alberto, porque o Memphis está machucado, então o Dorival simplesmente não tem quem colocar ao lado do Yuri Alberto no ataque. Por isso o Jesse Lingard demorou pra caramba para sair o visto dele. Ele fez uma pré-temporada maior do que de todos os outros jogadores do Corinthians. Ele ficou 25 dias fazendo uma pré-temporada. Então ele tá super em forma, tá sem ritmo de jogo, claro, mas ele tá em forma e deve começar jogando a partida hoje no ataque. Não é a dele, ele não foi contratado para isso, não foi contratado para jogar no lugar do Memphis, foi contratado para jogar junto com o Memphis. Ele é um meia atacante. O ideal seria Lingard, Memphis e Yuri Alberto, mas como o Memphis está machucado, hoje o Lingard e o Alberto devem formar a dupla de ataque do Corinthians contra o Fluminense, que está super bem no Campeonato Brasileiro, Benjamin. Olha, eu vou te falar, eu estou curioso, J. Calil, para ver o Lingard jogando. Não, eu também tô, porque ele é um... Tô sem expectativa. Ele é bom de bola, mas tô curioso. Ele é bom de bola, mas ele não joga há muito tempo, né? Agora, uma coisa que eu tô aqui, tava vendo no noticiário, eu queria que o Belo confirmasse, é um absurdo o Hugo Souza não jogar, né? Porque, poxa vida, o cara tava na Flórida, você mesmo acabou de voltar outro dia dos Estados Unidos. Ô, Benji, o Corinthians tinha que ter colocado um avião pro goleiro dele poder jogar hoje. Por que o Hugo Souza não vai jogar? O jogo do Brasil foi na Flórida, que é o lugar mais dos Estados Unidos mais perto aqui do Brasil. O Corinthians tá matando o cachorro a grito. Mas é um jogo... vai fretar um voo pra ele? Mas é um jogo decisivo, Benja. O Campeonato Brasileiro, tudo... Se o Corinthians perder hoje... Acho que não perde, espero que não perca, mas se o Corinthians perder hoje, ele pode ficar perto da zona de rebaixamento. Isso o Marco Belo, o Calil tem razão, né, meu? O Hugo hoje não poderia estar fora do jogo, cara. O Corinthians chegou a pensar em trazer o Hugo, mas você acertou em cheio. Por economia, o Corinthians não quis fretar um avião para trazer o Hugo Souza para a partida contra o Fluminense. Se fosse uma semifinal, uma final de campeonato qualquer, Libertadores, Copa do Brasil, ele viria. Só que o Corinthians tem um problema sério. O Felipe Longo, que é reserva do Hugo Souza, que já tem pouca experiência, ele estava com um problema no ombro. E ele está há mais ou menos uns 30 dias se recuperando de um problema no ombro. Então, ele está já recuperado do problema como titular de uma partida importantíssima dessa como contra o Fluminense. Por isso tem muita gente que está apostando que não jogará o Felipe Longo, e sim o terceiro goleiro do Corinthians, que é o garoto Cauê, que é muito elogiado nas categorias de base, mas não tem experiência alguma. Ele tem um jogo no profissional do Corinthians, foi muito bem, inclusive, contra o Capivariano no Campeonato Paulista, mas tem um jogo no profissional, o Cauê. Mais então, um motivo para trazer o Hugo, se joga o Felipe Longo, Boldão, ou se joga o Cauê, que não tem experiência alguma. Esse jogo, quando era o Cássio e o Walter, não joga o Cássio, joga o Walter, você fica tranquilo. O Walter segurava bem a onda. Né? No Palmeiras era o Marcos e o Sérgio. Pô, vai jogar o Sérgio. Esse Cauê tem quantos anos? Porra, o Marco Belo. Não tem goleiro e não traz o cara. Deixa eu pegar aqui, ele tem, se eu não me engano, 18 ou 19 anos. Vou pegar aqui, ele é bem novinho, o Cauê. Mas vou falar, velho. Começou na base, entendeu? Quer ser jogador de futebol, tá brigando na vida pra ter uma chance. 22. 22 anos, velho, também. Igual o Ronaldo, quando o Ronaldo... Ele tava no Morumbi, contra São Paulo. Era Valdir Pérez e Carlos, os dois machucou, entrou o Ronaldo e nunca mais... Você lê meus pensamentos, porque eu ia falar isso pro Marco Belo. É assim que começa, hein? Eu ia lembrar o menino é o Ronaldo, né? Eu ia lembrar do Ronaldo, em 88, o Ronaldo era o terceiro goleiro, entrou contra o São Paulo no Morumbi. Domingo à tarde. Pegou um pênalti do Dario Pereira. Exatamente. E virou, pra mim, era o maior goleiro da história do Corinthians até o Cássio. O Cássio, apesar que teve Dida também. Pô, mas tem a chance, tem que jogar o Marco Belo. 22 anos já não é uma criança, não. Vocês estão lembrando de um case de sucesso, né? Que é o Ronaldo Soares Giovanelli. Dá pra lembrar do Doni, dá pra lembrar do Douglas, dá pra lembrar agora do Matheus Donelli, recentemente, dá pra lembrar de goleiros do Corinthians que foram queimados, até do próprio Júlio César, né? Que não teve muito mais experiência
muito mais jogos do que esses jogadores. O Júlio César, inclusive, era titular no título brasileiro do Corinthians de 2011, mas que a torcida não gostava de jeito nenhum. Então, há outros goleiros formados nas categorias de base do Corinthians, o próprio Danilo Fernandes, o Everton, que foi pro Palmeiras, Kaique França. É muito difícil um goleiro formado nas categorias de base do Corinthians cair no gosto da torcida. O Ronaldo Soares Giovanelli talvez seja o último goleiro formado nas categorias de base do Corinthians que a torcida aceitou. E muito por causa da partida de estreia dele, que ele pegou o pênalti do Dario Pereira, né? Muito por causa disso também, além de tudo que ele fez pelo Corinthians, claro. Então é complicado você colocar um goleiro formado na casa, no caso do Corinthians. A torcida geralmente rejeita. Agora, tem uma particularidade do Cauê. Eu gosto muito de acompanhar futebol de base. Brasileirão Sub-20, o calendário cheio agora de base, pra mim é um prato cheio. Mas ele não joga faz um tempo na categoria de base. Ele teve uma cirurgia no joelho, né? Ele teve uma lesão grave. Ele era pra ter sido, inclusive, naquele time do Corinthians que foi pra final da Copinha contra o São Paulo, ele era o titular daquele time e não pôde jogar por lesão. Mas o Cauê, ele talvez seja o jogador dos goleiros recentes do Corinthians com mais experiência pelo Sub-20. E de maior personalidade. É um goleiro que eu gosto muito, é um garoto que eu gosto pra caramba. Acho que foi um dos melhores goleiros da base do Corinthians. Ele é mais velho. Então, isso aí. E ele tem mais rodagem, mais bagagem do Sub-20 do que qualquer outro desses goleiros do Corinthians. Isso aí que me chama a atenção, sabe? Porque o Belo trouxe a informação que não sabe se o Felipe Longo vai jogar hoje porque ele tá voltando aí de uma lesão, faz muito tempo que ele não joga. Pô, mas o Cauê também faz muito tempo que não joga. Nenhum tava em atividade. Mais um motivo pra trazer o Hugo. Nenhum tava em atividade, nenhum tá jogando. Não, mas é que o Felipe Longo tá voltando de lesão essa semana, essa é a diferença. Eu não sei, eu gosto do Felipe Longo, tá? Eu acho um bom goleiro o Felipe Longo. Eu não sei se essa é a questão nesse momento, Felipe Longo ou o Cauê, né? Só sei que o Hugo Souza, ele saiu, na minha visão, ele saiu fortalecido. Porque ele não entrou em nenhum jogo da seleção e os dois que entraram foram mal. O Bento, principalmente o Bento. Aquele gol que o Brasil tomou não pode tomar, né, Bento? Ontem eu falei, ó, eu não gosto do Bento não passa segurança nenhuma não.